Pessoal, vocês não têm noção do desespero que a esquerda tá depois do resultado eleitoral lá da França. A esquerda francesa foi, sabe, lavada. E aí até a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT aqui no Brasil, saiu atacando o Macron, porque ela viu que lá é questão de tempo da direita tomar o poder. E aqui no Brasil também é questão de tempo. O Trump já está voltando e o desespero bateu legal. A Gleisi Hoffmann atacou o Macron pela vitória da direita na França. Diz que a esquerda vai ter uma reação, vai liderar uma reação. Como? Só se for de maneira não tão democrática assim. Porque se depender do povo, o povo não quer nem ver a esquerda nem pintada de ouro. Essa é a verdade. A presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, começou a semana afirmando que o presidente da França, o Emmanuel Macron, é o responsável pela vitória da direita no primeiro turno das eleições legislativas desse domingo. Ele diluiu o parlamento há 3 semanas após ver sua colisão ser derrotada no parlamento europeu. Preste atenção. A esquerda, ela tem um discursinho de que é pela democracia. Democracia, no sentido literal da palavra, é governo do povo, tá? O povo escolhe. Aqui no Brasil, para falar que é uma democracia, nós temos o artigo 1º que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. O povo escolhe, ou diretamente. O povo decide, nos termos da Constituição. Então, essa é a essência da democracia, o povo escolher. A esquerda é tão mentirosa, mas tão mentirosa, aqui e em qualquer lugar do mundo, que ela paga de defensora da democracia. Mas, quando o povo escolhe outros que não são eles, é antidemocrático. O que aconteceu lá na França? O povo, há 3 semanas atrás, falou: eu não quero a esquerda. Teve a votação legislativa para escolher os deputados, né, os parlamentares franceses, e a direita deu uma lavada. O Macron, o senhor da democracia, falou: não aceita a opinião do povo. Vai ter que fazer de novo, que eu acho que teve erro nisso aí. Vocês vão pensar melhor, vão se conscientizar melhor e vão escolher o que eu quero e não o que vocês querem. Pois é, deu errado. O povo ficou com raiva e aí foi ainda mais pessoas para votar porque ficou com raiva do que o Macron fez. E aí, a direita lavou ainda mais a alma dos franceses. A esquerda democrática foi para as ruas, contra os extremistas. Quebraram tudo, partiram para agressão. É uma coisa deplorável, mas é a democrática, né? Os extremistas foram os que venceram as eleições, sabe? Do jeito certinho, fazendo campanha. Só para você ver o quanto essa galera é alienada, né? E a realidade dos fatos é que esquerdista não gosta de democracia, gosta de estar no poder. E aí, já que a gente citou esse assunto, vamos correr um riscozinho aqui, né? E ficou feio, riscozinho. Vamos correr um risco, né? Vamos correr um risco aqui e vamos falar de uma coisa bem tensa, tá? Esse aqui é o perfil do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, tá? Ele escreveu o seguinte: você tá vendo as letras, né? Vou até aproximar aqui as letras lá ao fundo. Ele tá no Supremo Tribunal Federal. Sim, adivinha de onde? Pois é, lá da China, né? Lá na China. Ele escreveu o seguinte: a justiça brasileira de olho no futuro. A convite do Supremo Tribunal Popular da China, representando o Supremo Tribunal Federal, vinha à China para discutir a possibilidade de termos uma cooperação para a utilização da inteligência artificial do Poder Judiciário do Brasil. O objetivo é tornar a justiça acessível, transparente e célere. O Supremo Tribunal Federal brasileiro está se juntando com o Supremo Tribunal Popular da China, tá? Para criar um mecanismo de inteligência artificial para tomar suas decisões. Ou seja, conexão direta entre os dois. E aí, nada de estranho, né? Para a notícia que a gente traz agora, de lá sabe para onde que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi? Lá pro
Partido Comunista Chinês. Teve um evento no Partido Comunista Chinês onde o Luiz Roberto Barroso foi a figura recebida, né, e homenageada. E o povo, né, muito feliz. É incrível como você vê aqui, ó, as pessoas todas elogiando o Barroso, como por exemplo o Bruno Alvarez, que escreveu, ó, muito ministro. Eu, como professor brasileiro e pagador de impostos, tenho muita satisfação e admiração pelo seu trabalho. Obrigado por defender o Estado Democrático de Direito. E aí, todos os demais comentários foram também maravilhosos, como o do Alberto. Como se na China fosse assim. Tá indo aprender a cercear mais ainda o povo? Aí o Gabriel escreveu, viva a democracia, buscando a IA, né, a inteligência artificial, para caçar e feder mais com o povo brasileiro. Isso aqui é o perfil do Barroso, tá, pessoal? Ó, viva a democracia chinesa, combinou com Vossa Excelência, o Deus Supremo. E aí o Gonçalves também escreveu assim, ó, uma grande democracia, né, presidente? O Voigt Edson escreveu, foi aí pegar dicas de democracia e lisura no processo eleitoral, né? O doutor Michel Caetano escreveu, foi aprender um pouco mais de democracia lá? Pois é. Ó, aprendendo um pouco mais sobre tomar as eleições? Pois é, parece que o pessoal está muito feliz com a atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Vocês perceberam, né? O J.R. Guzzo, da Revista Oeste, é que fez umas críticas mais duras aqui. Ele escreveu o seguinte, e faz todo o sentido. Abre aspas. Eis a essência dessa visão do mundo. O principal perigo para a democracia é a democracia. Ela pode levar o povo a escolher governos não autorizados pelo STF. E isso é inegociável. Abre aspas. A democracia tem lugar para todos, menos para os que são contra a democracia, determinou o presidente do STF em sua última encíclica, dessa vez proclamada na Universidade de Oxford, né, lá na Inglaterra. É a alma soviética que hoje inspira a nossa Suprema Corte. Como se costuma dizer, os que são contra a democracia são os que discordam das decisões da Junta de Governo, STF, Lula. Não podem, portanto, ter a proteção da lei, pois a doutrina oficial ora vigente vão usar os seus direitos constitucionais para fazer política, ganhar eleições e acabar com a democracia quando chegarem ao governo. Há diversos casos, nos últimos anos, em que a direita ganhou a eleição e foi para o governo, inclusive mesmo aqui no Brasil em 2018. Não há nenhum caso em que tenha criado uma ditadura depois de eleita. Ah, mas de esquerda teve um monte. Então o J.R. Guzzo foi cirúrgico, tá? Olha, democracia vale se for a minha democracia, se for a sua é ditadura, tá? Então, assim, a máxima comunista que o PT tem, agora o J.R. Guzzo acusa aqui uma certa corte existente no Brasil, né? E assim, vamos dizer assim, os exemplos, né? As situações que nos levam a crer isso são das mais diversas. Uma delas que a gente pode citar, vamos falar do Felipe Martins, né? Matéria do Christian Costa e do Silvio Navarro. Com uma desculpa de que está protegendo a democracia, o Supremo Tribunal Federal coleciona absurdos e sufoca as liberdades constitucionais. Nenhum caso ilustra melhor o teatro do absurdo promovido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde se instalou uma espécie de delegacia particular contra brasileiros de direita, do que a prisão do Felipe Garcia Martins, de 36 anos, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. E isso aqui ainda vai ter grandes repercussões, tá? O Felipe Martins foi tema de uma matéria do The Wall Street Journal, falando que o ministro do Supremo Tribunal Federal usou dados fraudulentos para determinar a prisão e mantê-lo preso. Mas essa é só uma das condições que a gente pode citar. Eu vou trazer para você o vídeo publicado essa semana pelo senador Girão, tá? Que foi visitar o Silvinei Vasquez, que para mim é um dos casos mais emblemáticos e absurdos que o judiciário
já implementou no Brasil. Escuta o que o Girão falou. Bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui com o senador Jaime Bagatoli. Nós acabamos de sair aqui, quase 6 horas da tarde. Desde 4 horas, nós viemos visitar Silvinei Vasquez, que é um preso político do Brasil. Há 6 meses a gente tentava visitar. Olha a que ponto chegou o Brasil. Tivemos que fazer cobranças públicas ao presidente do Senado. E, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes liberou para cerca de uma dezena de senadores, um pouco mais que isso, pudessem vir aqui de 3 em 3. Viemos nós 2 hoje e verificamos uma condição assim muito preocupante. Pessoa com problemas, de saúde, tanto quanto deprimido, 11 meses sem nenhum tipo de denúncia, preso, longe da família, quanto que essa cadeia aqui que está atrás, a gente visitou, inclusive a cela dele, abrigou grandes corruptos do Brasil, e a gente vê um servidor público cheio de títulos, conquistado com muito estudo, com muita dedicação, e foi chefe de polícia que mais apreendeu drogas no mundo, está recebendo esse tipo de situação aqui do Brasil. Então, que a luz possa triunfar, senador Jaime, e que o bom senso possa prevalecer. Senador Girão, é com muita tristeza que a gente chega aqui a fazer uma visita, que essa é uma visita que ninguém quer fazer, principalmente com um cidadão que nem Vasquez, um cidadão que prestou tanto serviço, praticamente se aposentou pela Polícia Rodoviária Federal, teve uma contribuição muito grande e não só nessa questão das normas, mas em toda a questão de segurança, de trânsito, uma pessoa que é estimado pelo Brasil afora, principalmente no seu estado, lá em Santa Catarina, lá em São José. Dizer para vocês que é muito triste uma pessoa dessa aqui, que tanto prestou serviço à sociedade, uma pessoa que foi do bem, e hoje está aqui preso, distante da família, já praticamente 11 meses, quase um ano. Então, viu, senador Girão, nós precisamos conversar mais com o nosso presidente do Senado, Pacheco, nossos demais senadores, os nossos colegas senadores, que esse tipo de atitude nós temos que o próprio Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que rever que isso é um cidadão de bem, é um homem trabalhador, é um cristão, é um homem que quer o bem da sociedade, e nós precisamos fazer o nosso papel de senador da República, que depois de muita luta, de mais de 6 meses aí, que conseguimos vir fazer essa visita aí ao Valdinei Vasquez. Eu quero dizer para vocês que a gente sai daqui, depois dessa visita aqui, mais entusiasmado, e tenho certeza que vai ser feita justiça no nosso grande amigo, esse grande policial que fez tanto pelo nosso querido Brasil. Deus vai estar com ele, que eu tenho certeza que ele terá a sua recompensa, e ele é uma pessoa do bem, não pode estar causando, até os dias de hoje está aí nessa situação. Lembrando a vocês que até o presente momento não foi apresentada nem a denúncia do Silvinei Vasquez, segundo a informação do Girão aqui. E aí vocês me desculpem o que eu vou falar agora, mas quando eu vejo um vídeo desse, eu só consigo pensar quão pequenos são os senadores e os demais poderes perante o ministro Alexandre de Moraes, Então, assim, o quão é dispar, a força política que o ministro Supremo tem em relação aos senadores, que não consegue nem aprovar um projeto de anistia, e se aprovar, com certeza vai ser até derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar da Gabriela Hardt. Pois é, tem uma vitória, não tão vitória assim, mas é vitória, tá? Matéria do Conexão Política. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, arquivou um processo contra a juíza Gabriela Hardt. Abre aspas, livre convicção do magistrado. A Gabriela Hardt estava respondendo vários processos éticos, afinal, ela é uma pessoa não grata, Ela é da Lava Jato. E ser da Lava Jato hoje é quase um crime. O grande fato é que ela respondia vários processos, enquanto que outro juiz também respondia também vários processos. O juiz Apio. Só que tem uma diferença grande. A Gabriela Hardt era
a pessoa que, inclusive, fez condenação contra o Lula. O Apio é aquele juiz que figurou em vários jornais, que usava o codinome Lu 3, né? 13, dentro do sistema do judiciário, que fez uma doação de R$13 ou 3 centavos, não sei, para a campanha do Lula, que era bem ativo politicamente em relação ao PT. E entrou e foi alvo de vários processos absurdos, inclusive teve desembargador processando ele, tá? Então, assim, entra num imbróglio aqui muito grande. E aí, como tinha processo contra os dois, eu vejo aqui que o intuito era livrar o Apio, a Hardt, né? Foi de tabela, né? Então, assim, os processos que ela respondia foram arquivados, mas ainda há processos sobre outros fatos não semelhantes contra ela, tá? Então, teve uma vitória aí, parcial, no caso, da Gabriela Hardt, tá? Vamos falar de outro ponto agora. Folha de São Paulo fazendo uma denúncia cabulosa, vamos dizer assim, né? Matéria da Folha de São Paulo. O Lula está usando as viagens oficiais, dinheiro público do presidente da República para turbinar os aliados em cidades estratégicas nas eleições. Cadê o TSE para falar que isso é abuso do poder eleitoral e deixar ele inelegível igual o Bolsonaro? O presidente Lula cumpriu sua promessa e intensificou o primeiro semestre deste ano as viagens pelo Brasil, incluindo o seu roteiro às cidades consideradas estratégicas no mapa eleitoral do PT e do próprio governo. O foco está em capitais em que o partido e seus aliados consideram ter a chance de vitória e cidades de médio porte que já governa também. Ou seja, cara, ele está marcando as viagens oficiais dele para ir inaugurar obras e fazer palanque político com os seus aliados. Pode isso, TSE? Isso é possível? É plausível? Ou é só contra o Bolsonaro que, se ele participar de um evento do 8 de janeiro, que ele vai ficar inelegível? Pois é. Vamos lá. Outra matéria que eu vou trazer para vocês, também internacional e ainda sobre a França, né? Olha só a jogada, a estratégia maquiavélica da esquerda aqui, né? Mais de 160 candidatos anunciaram a desistência do segundo turno para criar um cordão sanitário contra a extrema-direita na França. Estratégia inteligente, tá? A estratégia repetida em pleitos anteriores envolve reduzir as opções consideradas democráticas. É aquilo que eu falei da democracia da esquerda, tá? Para concentrar os votos dos eleitores e reduzir as chances de radicais. Vamos lá. Tem um monte de candidato de direita concorrendo. Tá todo mundo ganhando, tá ganhando força pra caramba. E aí tem um monte de candidato de esquerda, que ninguém quer. Só que aí os de esquerda, o fulaninho tira 30 votos, o ciclaninho 50 votos, o Zezinho 80 votos. E aí eles acabam distribuindo esses votos. E aí o que acontece? A direita tá levando de lavada. O que eles vão fazer? Vão excluir aqueles candidatos que podem dividir votos e todo mundo vai se apoiar para ter mais candidatos de esquerda. Ou seja, para focar todos os votos naqueles candidatos de esquerda e não correr o risco de perder para a direita. Cara, é o cúmulo do desespero. É o cúmulo do desespero para, vem cá, segundo eles, para defender o que eles chamam de democrático, né? Mas se estão manipulando a vontade popular, como pode ser democrático? Diminuindo a opção do povo escolher, como pode ser democrático? Explica isso aí pra gente, tá? Pessoal, vocês lembram do inquérito das fake news do ministro Alexandre de Moraes? Que ele pega todo mundo que é mentiroso, espalhador de fake news e enfia naquele inquérito, né? Inclusive o próprio Bolsonaro tá lá. Dá uma olhadinha nisso aqui. Faz tempo que sem terra não invade terra nesse país, diz o Lula na Bahia. Segundo o presidente, quem está tomando terra são os bancos, ao comprar títulos da dívida agrária. Assim, mais sem noção e mais nonsense não existe, tá? Essa fala do Lula. E mais mentirosa também não pode ser. Olha isso, tá? Matéria do Poder 360. Esse ano, tá? O MST ocupou 31 propriedades durante o Abril Vermelho
de 2024. Ao todo, 18, tá? Não é um, não é dois, são 18 estados, são 31 invasões, tá? Que aconteceram pelo movimento que está pressionando o Lula e até eles estão bravinhos, estão pistola com o Lula aí, porque nem para eles o Lula cumpriu as promessas. Enfim, eu me pergunto, qual é o critério do Supremo Tribunal Federal para definição de fake news? Eu me pergunto mesmo, porque assim, se você observar o Lula num palanque com dinheiro público, em comissão oficial, né, em agenda oficial, dando apoio político para os seus candidatos, o que para mim, se fosse o Bolsonaro, já dava para caracterizar como um abuso de poder político, mas como é o Lula, é lógico que eu não vejo abuso de poder político, é o Lula, né? Então, assim, a minha pergunta para vocês é, o cara não está se beneficiando? O cara não tá fazendo uma mentira lavada falando, não, gente, o MST não invade terra, não. Porra, tá aqui. 31 propriedades, só em abril agora. É uma mentira deslavada. E inquérito das fake news serve pra quê? Para distinguir quem é de direita e quem é de esquerda. Talvez o intuito do inquérito das fake news seja esse. Só distinguir quem é de direita e quem é de esquerda. Fica claro e límpido assim. Né? Pessoal, eu tinha mais umas matérias para trazer para vocês. Eu ia falar do Biden, eu ia falar de outros pontos aqui também, tá? Mas vamos deixar pro próximo editorial, tá? Senão também haja paciência para vocês, né? E também vocês não me aguentam de tanta exceção de saco. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente tá de volta com mais um editorial. 4 horas da tarde eu tô aqui, se você quiser acompanhar o chat ao vivo. Eu tô ao vivo não, né? O chat é aberto. O chat tá ao vivo. Eu por enquanto, eu tô colocando os vídeos gravados, mas daqui a pouquinho a gente começa com as lives aí, tá? Então, se você puder, coloca no comentário aí, né, que vai acompanhar o último vídeo. Se ficou até o final, coloca no comentário. Não, fiquei até o final, o vídeo tava bom. Ou se tá uma porcaria, fala também, porque eu tenho que aprender para melhorar, né? Afinal, já tô fazendo isso aqui já há alguns anos, se eu não aprendi, eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas enfim, brincadeira à parte, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Obrigado por estar acompanhando o nosso canal. E aí, vamos pegar os temas relevantes. Que eu faço assim, ó, eu vou pegando... o que aconteceu até 9 horas? Então, o que aconteceu na tarde de ontem? E eu gravo o vídeo das 9 horas. O que aconteceu de mais relevante entre as 9 e a hora do almoço? Então, eu vou pegando esses picos assim para trazer para vocês. Mas logo, logo, a gente vai tentar pelo menos uma live por dia, um telejornal, alguma coisa assim. A gente vai estar preparando para vocês. Fechado? Beleza? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial, tá bom?